Alô, alô, opa, cheguei. Sou eu, o Paulinho Boa Pessoa, mão estendida, coração, ó, escancarado. Entra. Esse coração não é meu mais não, é seu. E detalhe, hein? Você vai entrar e nem vai pagar aluguel, tá bom? Melhor assim? Ô Paulinho, eu quero entrar para sua família de membros, Paulinho. Eu tô doida para fazer isso, Paulinho. Tem tanta gente fazendo, eu quero entrar, como é que eu faço? Logo abaixo do vídeo, você tem a opção Seja Membro. Clicou ali, simples e fácil. Você tem uma quantia de R$ 6,99 na modalidade Premium, que você paga por mês. Desiste quando quiser. Ajuda o canal. Se não puder, não tem o menor problema. Tem gente que fala, mas eu não quero. Não, mas eu não posso. Não tem problema nenhum. A amizade continuará sendo exatamente a mesma. Mas eu queria agradecer, sabe, a essa gente de boa vontade que entra para ser membro do canal. Quero mandar um beijo especialmente para ela, Sandra Rocha. Um dia, né, Sandrinha? Sandrinha Rocha, um dia... Igual o Félix Penaio, faz parte. A Thaís Moreira faz parte, né, Sandra? Um beijo para você. Muito obrigado, viu? Pelo seu carinho, Sandra Rocha. Agora eu vou acrescentar o seu nome, Sandra Rocha Boa Pessoa. Rosana Barreto, obrigado. Alicélia Lima, muito obrigado. Iraci Lúcio, Regina Adorro, a Márcia Camargo, Varp Paneta, Daiane Siqueira, Elisângela Pentenon. Alô, alô, Yolanda Raquim, Cristiana Brito, quanta gente, hein? Maria Basso, tudo bem, Maria Basso? Na família, chegando a quase 40 pessoas. O objetivo é 100, né? Então falta um bom caminho ainda pra gente percorrer. Seja você membro, entra no canal, ajude-nos a crescer. Que eu já falei, quem não pode não precisa, óbvio que não. Pode curtir o canal dando o seu joinha, aí sim, se inscrever no canal. Agora, quem puder, venha para a nossa família. Eu tenho pretensões de, mais tarde, promover encontros dessas famílias, tá bom? Dessa nossa família Boa Pessoa. A gente vai ter que encontrar um lugar assim, comum para todos, para esses encontros. Perfeito? É pensamento nosso. Gente, essa história que eu vou contar hoje é simplesmente magnífica. Eu me apaixonei. Sou sincero em dizer para vocês, porque quando a gente vai ler as histórias aqui, cada um da equipe tem uma reação. Falei, nossa, que história linda, meu Deus do céu. Que história maravilhosa é essa? Janaína, você escreveu uma história belíssima que é a tua. E hoje... Você estava me cobrando, né? Porque ela já escreveu faz um tempo. Falou, ô Paulinho, quando é que vai a minha história? Quando é que vai a minha história? Eu estava esperando o momento. Ela já escreveu tem o quê? Uns 4 meses, né, Janaína? Mas chegou o momento, tá? Então hoje eu vou contar a sua história. Só que antes de contá-la, eu quero dizer para as pessoas todas que estão nos acompanhando, com aquele carinho, com aquele amor, né? Eu sempre faço questão disso. E muita gente fica esperando o momento do Paulinho Boa Pessoa cantar. Ô Paulinho, você não vai cantar hoje? Vou cantar agora. E diz assim a música: prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Querido amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Janaína. E eu já tentei muitas coisas na vida profissional, mas me encontrei de verdade cuidando de pessoas idosas. Foi assim, sabe, o início foi com uma senhora chamada Joana Dark. Ela já estava vivendo uma fase difícil de um câncer e eu fui cuidar da dona Joana Dark. Ela já estava ruinzinha quando eu fui cuidar dela. Mas foi tão impressionante porque a previsão dos médicos para que a dona Joana Dark ainda vivesse, era de 3 a 4, 5 meses no máximo. Inclusive, a patroa que me contratou falou, eu vou te contratar, eu vou até te pagar um pouquinho melhor, porque vai ser um período curto. A previsão
da mamãe falecer é de 3, 4, 5 meses, mas não chega a isso. Eu já entrei preparada, mas eu cuidei com tanto amor. A minha amizade foi tão bonita com aquela dona Joana d'Arc que, impressionantemente, ela viveu 1 ano e 1 mês. Eu até fiz um abatimento no meu salário. Eu compreendi, né, porque a mulher havia me contratado por um curto período. Mas o nosso entrosamento foi tão espetacular, tão ímpar, que sinceramente a vida dela se estendeu. Eu não atribuo isso a mim. É óbvio, eu não sou nenhuma santa, sabe, Paulinho? Mas o carinho, o amor, a amizade, eu acho que ajudaram aquela senhora. Outra pessoa no meu lugar teria conseguido a mesma coisa. Porque sempre que a gente se dedica é assim. E me apaixonei pela ideia de cuidar de pessoas idosas. E dei muita sorte quando eu preenchi uma ficha, fui indicada por essa patroa, que era filha dessa senhora Joana d'Arc, Dona Idalina. Ela me indicou no São Vicente de Paula, é uma casa de repouso da nossa cidade. E ela me indicou lá. Eu fiz uma ficha, fui aprovado e comecei a trabalhar. E eu trabalhava de segunda a sexta-feira, apenas havia uma coisinha que era distante da minha casa, né? Então eu tinha que pegar um ônibus e enfrentava um bom trecho todos os dias. E todo dia, como eu entrava mais ou menos cedo no lugar, todo dia eu tirava uma soneca no ônibus. Mas dava certo, porque quando eu estava chegando perto eu já acordava várias vezes durante a viagem, né? E observava aonde eu já estava. E naquele dia foi assim que aconteceu. Entrei no ônibus, como de costume. O ônibus eu pegava logo no ponto inicial dele, mas de repente lotava, sabe? Mas eu ia sentada. Pelo menos eu tinha esse privilégio. Aí recostei. Como sou molinha para dormir, tirei aquele cochilo no banco do ônibus, encostadinha na janela. Quando o ônibus terminou o seu itinerário, o motorista, eu vi que eu estranhei, assim, eu não reconheci assim, um motorista de cara. Ele veio me acordar e avisou: olha, chegamos, agora a senhora tem que descer. Foi então que eu desci do ônibus, mas estranhando, porque quando eu olhei, eu vi um povo diferente, sabe, um bairro totalmente diferente, um lugar totalmente diferente de onde eu descia. E depois, assim que eu desci do ônibus, eu olhei assim, tentando decifrar alguma coisa, o nome do ônibus, o número do ônibus, o itinerário do ônibus, e eu não consegui ver nada que esclarecesse. Meu Deus do céu, será? Pensei comigo, só podia ter sido. Será que eu peguei o ônibus errado? Será que eu estava tão distraída que eu peguei o ônibus errado? Eu teria que ter pego... Gente, eu peguei o ônibus errado. Não é possível. Eu teria que ter pegado um outro ônibus. E agora? O que eu faço da minha vida? Eu estou num lugar que eu não conheço, num lugar ermo, estranho e muito diferente. Afinal de contas, aonde é que eu estou? Cheguei nesse lugar estranho. Desci. E bem na frente de onde eu desci daquele ponto final havia um cemitério. O portão imenso de barras de ferro fundido, esse portão tinha desenhos de anjos, assim, com aquele ferro fundido do portão retorcido. Meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui, na frente desse cemitério? E que bairro é esse? Foi quando uma senhora me chamou pelo meu nome. Janaína, por favor. Levei um susto. Não era possível. Como é que aquela mulher sabia o meu nome naquele lugar tão diferente e na porta de um cemitério?
foi quando aquela senhora falou: não se assuste, Janaína, você não me conhece, mas eu te conheço. Se você olhar bem para mim, Janaína, você vai se lembrar de alguém. Presta atenção, ó. E ela fez assim, uma cara como se fizesse uma pose para mim. Foi quando eu comecei a olhar para aquela senhora e não foi difícil chegar a uma conclusão. Ela era muito parecida com a senhora Flora. Essa Flora era uma idosa que ficava na casa de repouso lá na São Vicente de Paulo, onde eu trabalhava. Tanto que na hora eu falei para ela: ah, sim, é verdade, a senhora se parece demais com uma senhora que faz parte da casa de repouso para idosos, onde eu trabalho. E ela completou: e quem é essa pessoa, né? Ela perguntou: e quem é? E eu falei: ó, Dona Flora, a senhora é muito parecida com a Dona Flora. E ela riu. Ela deu assim uma risadinha, sabe? Ela riu. Isso mesmo, a Flora, ela é minha irmã. E você vai se surpreender. Ela é minha irmã gêmea. Meu nome é Floripes. Peraí. A Dona Flora tinha uma irmã gêmea chamada Floripes, que eu estava conhecendo naquele lugar ermo e tão diferente. E ela, Dona Floripes, seguiu: eu precisava muito te encontrar, Janaína, para que você fosse a portadora de um recado meu para Flora. Achei cada vez mais estranho. Afinal, se ela era irmã gêmea da Dona Flora, por que nunca ela tinha aparecido lá no asilo para uma visita? E justo a coitada da Dona Flora, que não recebia visita de ninguém, coitada. Entre todos os internos da casa de repouso, sem dúvida, era a Dona Flora uma das mais tristes e solitárias, e calada também. Lógico, a mulher não recebia carinho de ninguém, eu digo da família, né? Tinha o carinho nosso, de funcionários de lá, mas não recebia visita de nenhum familiar. Ela nunca se abria com ninguém, e sempre que a gente perguntava para Dona Flora o que estava acontecendo com ela, ela se limitava a dizer: nada mais me acontece. O que tinha que acontecer na minha vida já aconteceu. Então, gente, diante disso tudo, eu pensei: espera aí, se essa senhora que disse se chamar Floripes de fato for irmã gêmea da Dona Flora, ela é uma tremenda de uma desalmada, porque a irmã vive na mais completa solidão e ela nunca apareceu por lá por uma visita. Mas tudo isso eu pensei, lógico que eu não falei, pensei em fração de segundos. E Dona Floripes, que eu estava acabando de conhecer, continuou: ô Janaína, preste atenção para você não errar no recado, na mensagem que eu quero mandar para minha irmã. E de novo eu pensei: folgada, né? Ela mesmo podia ir lá falar com a irmã, até porque ela estava dizendo que era irmã gêmea dela. De fato, são muito parecidas, mas aparentava a Dona Floripes muito menos idade do que a Dona Flora. Eu achava também uma coisa estranha aí. Elas eram parecidas, muito, mas a Dona Floripes me parecia ser muito mais jovem que a Dona Flora. Mas segui calada para ouvir o que aquela mulher desconhecida tinha ainda a me dizer. E ela falou: olha, preste atenção, Janaína. Fala para Flora que eu a perdoei, sabe? Chega de sofrimento. Ela tem sofrido demais pensando em mim, viu, Janaína? Diga a ela que hoje eu já sei de tudo, tá? E eu a perdoei. E o homem com quem eu me casei, sabe, Janaína, não era jamais para eu ter me casado com ele. Fui eu quem atravessei o caminho dela e não ela, conforme ela pensa, atravessou o meu. Entende? Eu vou tentar te explicar, Janaína. Eles, o homem com quem eu me casei e a minha irmã Flora,
Eles estavam destinados um para o outro. Mas acontece que eu o conheci primeiro. Parece que não, sabe, Janaína? Mas mesmo na perfeição do astral do mundo, enganos ocorrem, enganos acontecem. Eu apenas conheci o homem com quem me casei primeiro que ela, o que já foi suficiente para que nós namorássemos e nos casássemos. Mas hoje, Janaína, hoje eu sei que este homem, ele sempre foi o amor da vida da Flora. Era para os dois terem ficado juntos. Mas acabei eu tendo me casado com ele. Isso complicou tudo. E o resto teve mesmo que acontecer. Mas aí eu intervi. Mas, dona Floripes, que resto? Olha, a senhora me desculpa, mas eu não estou entendendo nada. Janaína, não há necessidade de eu entrar em detalhes. Porque quando você disser assim, quando você falar assim para a Flora, ela vai compreender e é bem possível que ela aí sim lhe conte a história completa. Eu não posso assim, sabe, te contar toda a história agora, por temer até que você não transmita o meu recado como tem que ser. Sim, senhora, foi bastante clara. Mas basta só eu falar isso? Disse-me a dona Floripes. Basta. É só isso. Desculpa, dona Floripes, eu me meter, mas... por quê? Por que a senhora não vai lá no asilo? Podemos ir juntas. Aproveita, faz uma visita para sua irmã. Lamento dizer. A sua irmã é muito solitária lá no asilo, sabe? E talvez seja ela a única pessoa que nunca recebeu uma visita por lá. Tá vendo, Janaína? Tá vendo porque eu escolhi você para dar esse recado para minha irmã? Devido à sua sensibilidade. E isso também irá se corrigir depois que você transmitir para ela a minha mensagem. Entende, Janaína? Depois disso, sempre que eu puder, Janaína, eu vou estar por perto dela. Nesse momento, eu ainda não posso, Janaína. Sabe, mas tudo ainda estava muito confuso para mim. De repente eu senti que talvez não adiantava eu querer esclarecer tudo de uma vez. Então eu estava dizendo para ela que o recado seria transmitido sim por mim. Mas eu ainda fiz menção de fazer uma pergunta para ela. E ela, antes que eu fizesse a pergunta, ela disse: sim, Janaína, talvez eu estivesse esquecendo do mais importante. Você diga a ela, só diz isso para ela: não houve suicídio. Entende? Não teve, não. Não teve morte por tristeza. Foi apenas um acidente orgânico. Só isso. Tá bom? Santo Deus do universo. Aí é que a coisa se complicou. Não houve suicídio de quem? Não houve morte por tristeza de quem, dona Floripes? Não, só diga isso a ela. É importante que você diga. Eu de novo senti que não adiantava ficar fazendo perguntas. Mas aí eu falei para dona Floripes: a senhora me perdoa, eu não quero parecer nenhuma louca para a senhora, mas creia, eu peguei o ônibus errado. Eu peguei o ônibus errado, eu dormi dentro dele, e quando o motorista me acordou, eu estava aqui. E eu era a única dentro do ônibus no momento que eu acordei. E eu desci nesse lugar que, sinceramente, eu nem sei onde eu estou. Agora eu pergunto: a senhora é daqui? E como é que eu faço para eu ir lá para o meu trabalho na região do asilo? A senhora sabe onde fica o asilo, né? E eu acho que eu já estou atrasada. Não se preocupe, Janaína, disse a dona Floripes. Não se preocupe, Janaína. Aquele ônibus que vem vindo ali
Entra nele que ele vai te levar lá. Aquele ônibus prata, quando eu olhei, eu vi um ônibus completamente diferente. Era um ônibus prata, inteirinho prata. Mas esse ônibus não tinha itinerário e nem número de identificação. Eu falei, aquele, mas não tem itinerário, não tem número. Fica tranquila, disse Dona Floripes. Eu conheço a motorista e ela vai te levar lá. Sim, tudo muito estranho. Era de fato uma motorista. Era uma mulher no comando daquele ônibus prata. E ela dizia que aquela mulher me levaria até onde eu pretendia chegar. Uma mulher que me saudou com um sorriso, mas sem falar absolutamente nada. Me sentei no ônibus prata que estava vazio. Havia tantos lugares. Eu me sentei exatamente onde eu gosto de sentar, do lado da janela. Enquanto isso, a Dona Floripes conversou alguma coisa com a motorista. Coisa rápida. Ela saiu do ônibus e a motorista partiu, ligou o ônibus e partiu. Quando eu olhei pela janela do ônibus, eu vi que a Dona Floripes entrou pelo portão do cemitério. Ela entrou no cemitério. Eu pensei comigo, bom, então ela estava indo ao cemitério, ia visitar alguém. E de repente me encontrou. Foi o que eu acreditei que tivesse acontecido. Pensei, eu vou perguntar então para a motorista, a senhora que está dirigindo o ônibus. Afinal, quem era a Dona Floripes? De onde elas se conheciam? Mas por incrível que pareça, quando eu pensei em me levantar do assento para ir conversar com a motorista do ônibus, o ônibus tomou uma velocidade incrível, uma velocidade muito grande, tanto que pela lei da física me obrigou a recostar a cabeça no apoio de pescoço do assento. E quando eu fiz esse gesto, eu acabei dormindo. Dormi de novo. E pasmem, quando eu acordei, foi com aquele barulho de gente. Eu já estava dentro, agora sim, do meu ônibus de todos os dias, onde até já era conhecida. E o cobrador falava comigo, Janaína, acorda, Janaína, acorda, chegou no seu ponto. Meu Deus, era de fato o lugar que eu sempre descia, em frente ao Asilo São Vicente de Paula. Mas espera aí, afinal, o que tinha me acontecido então? Entrei no asilo meia hora atrasada, o que nunca havia acontecido antes. Passei na direção e fui justificar o meu atraso com a Dona Clotilde, a diretora daquela instituição. Eu falei, olha, Dona Clotilde, me perdoa, isso nunca aconteceu, eu peguei o ônibus errado. Ela riu comigo, mas foi super compreensiva. E falou, oh, Janaína, você tem crédito aqui, você nunca se atrasou. Mas a verdade é que aquilo tudo havia me acontecido naquela manhã e ainda mexia comigo em todos os sentidos e aspectos. Será que teria lógica tudo que eu vivi? Ou simplesmente eu dormi no ônibus e sonhei aquilo tudo? Mas eu tinha que arriscar. Eu tinha que arriscar, eu tinha que saber qual era a verdade. Então eu comecei o meu trabalho no asilo. E foi quando eu me encontrei com ela, a calada Dona Flora, sempre triste, acabrunhada, calada. A Dona Flora, ela não se abria com ninguém, não era desrespeitosa, pelo contrário, era extremamente educada com todos os funcionários. Mas na dela, calada e muito triste. Pensei comigo, hoje eu vou ter que abordá-la. Se eu sentir que eu estou dando um fora, eu sei lá, eu paro na hora. Mas eu tenho que arriscar. Eu tenho que arriscar. Então, quando eu estava com a Dona Flora, eu arrisquei, falei. Ô, Dona Flora, conheci sua irmã. Quando eu falei assim, eu nunca tinha visto aquela senhora reagir daquela forma. Ela muitas vezes parecia ser uma pessoa fria e distante. Mas, naquele dia, desta vez, não. Ela levou um susto. Ela regalou os olhos e falou,
Janaína, do que você está falando? Do que você está falando, Janaína? Pensei comigo, pronto. Dei algum fora. Eu tentei então mudar a conversa. Eu falei assim para ela, sei lá, dona Flora, eu acho que eu sonhei. Eu acho que eu sonhei que a senhora tinha uma irmã. E ela continuou assustada me olhando. E eu falei para ela, e ainda por cima, que bobagem, uma irmã gêmea. A senhora, eu sonhei que a senhora tinha uma irmã gêmea e muito parecida com a senhora. E ela me olhando falou, não é possível, Janaína, que você tenha conhecido a Floripes. Quando ela falou assim, quem se assustou fui eu. Sim, eu respondi para ela, eu conheci a dona Floripes e por incrível que pareça, foi hoje pela manhã. Ela regalou mais os olhos ainda e me disse, desculpa, mas isso é impossível. Não é impossível não, dona Flora. Eu até peguei o ônibus errado e quando eu dei por mim, eu desci num ponto final que era na frente de um cemitério. E foi lá na frente desse cemitério que eu encontrei sua irmã. Ela é muito parecida com a senhora, é sua irmã gêmea, né? Muito parecida. Eu fiquei até com vergonha de dizer que ela aparentava ser bem mais jovem. Mas eu tive também que falar, ela é bem jovem, né? Tá bem conservada. E ela, boquiaberta, pasma, passada, ela disse para mim, e isso fez com que um arrepio corresse o meu corpo inteiro. A minha irmã Floripes, ela morreu há mais de 40 anos. O que você está me falando, Janaína? E eu contei para ela a história tal qual a vivi. E foi uma choradeira da parte dela, uma choradeira da minha parte. Vieram as outras funcionárias para nosso conforto. A dona Clotilde, a diretora do asilo, veio também nos confortar. E depois, no finzinho da tarde, quando nós nos acalmamos, a própria dona Flora me chamou para uma conversa. E ela disse, eu estou impressionada com tudo o que você me disse, porque eu dei o recado para ela conforme eu havia recebido de dona Floripes, sem esquecer daquele detalhe final que era muito importante. Não houve suicídio, não houve morte por tristeza. Foi um acidente orgânico, físico orgânico. E foi aí que eu fiquei sabendo de uma particularidade que talvez jamais soubesse se não tivesse havido aquele episódio. Na verdade, a senhora, dona Flora, amava o marido da sua irmã gêmea, Floripes. Não se casou com ninguém exatamente por isso, mas acabou tendo um caso com o cunhado. Vivia um caso de amor às escondidas com o cunhado. Um dia, como tudo nessa vida, esse caso foi descoberto. A essas alturas, a irmã dela, a senhora Floripes, estava com 43 anos de idade. Como eram gêmeas, tinham a mesma idade. Houve aquele escândalo na família. Afinal de contas, ela tinha um caso de amor com o marido da irmã gêmea. Muita gente ficou chocada com aquela situação. E lógico, também a dona Floripes. Houve a separação de dona Floripes com o marido Anacleto. Dona Flora simplesmente foi embora, fugiu, saiu daquele lugar. Foi para um lugar desconhecido. E lá desse lugar ela recebeu a notícia de que a irmã teria morrido de tristeza. Foi praticamente um suicídio que teria havido. Exatamente por isso,
A dona Flora não se perdoava por tudo o que aconteceu. Ela nunca mais voltou para a cidade onde viviam, onde moravam. Acabou ficando naquele lugar onde terminara naquele asilo, para o qual eu trabalhava e onde tudo teve o seu desfecho. Mas agora eu trazia aquele recado, aquela mensagem para ela. Era tudo que ela precisava escutar. A irmã compreendia no espiritual tudo o que havia acontecido, dizendo: não, fui eu que cruzei o caminho dela e não ela que cruzou o meu caminho. Era para eles terem ficado juntos. Eu a perdoei. Não houve nenhum suicídio. Não houve morte por tristeza. Foi um acidente orgânico-físico, ou seja, ela sofreu um derrame cerebral, o que pode acontecer com qualquer ser vivente. A grande pergunta que fica no ar, especialmente feita por mim: por que eu fui escolhida? Bem, de acordo com a própria dona Florips, ela me escolheu devido à minha sensibilidade. Quem sou eu para desmentir se isso foi dito por um espírito? O mais impressionante é que aquele cemitério onde eu estive existe. Eu fui lá para ver, para comprovar e ver com os meus olhos. Só que eu tive que viajar 1.200 quilômetros. O cemitério existia, mas eu tive que viajar 1.200 quilômetros para comprová-lo. Pergunto, como é que numa manhã, antes de ir para o trabalho, pegando o ônibus errado, eu fui parar lá? A conclusão é aquela: existem muitos mistérios sobre essa terra e debaixo desse céu de meu Deus. A verdade foi que a partir daquele dia, a senhora Flora se tornou outra pessoa. Ela passou a curtir a companhia dos amigos. Ela tocava violão e eu nem sabia. Quando ela pediu um violão, tocou divinamente, começou a cantar para os demais internos. Ela se transformou na alegria daquele asilo. E não foi surpresa nenhuma. No último dia da sua vida, ela, deitada na sua cama, me chamou e me agradeceu por tudo e disse: Janaína, a minha irmã veio me buscar. Apenas permiti que as lágrimas descessem dos meus olhos. Me retirei dali com a certeza de que aquele era o fim daquelas histórias. Só que eram histórias que precisavam ser contadas. E foi por isso, meu amigo, que eu te escolhi, para que você apresentasse no rádio e no seu canal, para que essa história mereça, por parte do seu público ouvinte, muitos comentários. O que você achou dessa história?